Vou trazer para cá o deputado Tarcísio Mota, do PSOL do Rio, para conversar um pouco com ele. Deputado, bem-vindo, boa tarde. Bom, uma tarde de muita tensão, agora a volta para casa do morador do Rio de Janeiro. Como é que o senhor acompanhou aí? Acho que o senhor está em Brasília, né? Acompanhou essa operação. Boa tarde. Olha, estou aqui em Brasília, mas meu coração está no Rio de Janeiro, né? Tá com amigos, com familiares, com pessoas que estão agora ainda impedidas de voltar para casa, preocupadas, com muito medo sobre o que está acontecendo e, portanto, acompanho isso com muita apreensão de mais um desses espetáculos midiáticos eleitoreiros que todos nós sabemos que não vai resultar num Estado mais seguro, nas pessoas mais seguras e nas pessoas com a vida garantida, né? Ou seja, com a operação de hoje, já são 121 policiais que estão mortos ou baleados só nesse ano no Rio de Janeiro. Só na operação de hoje, mais de 60 pessoas mortas. E a que preço isso tudo está acontecendo? Com que resultado isso está acontecendo? Nós não fazemos dessa forma nenhum tipo de ataque que dê resultados para o desmantelamento do poderio econômico e político do crime organizado, e o Rio de Janeiro vive um dia de mais medo e apreensão, e a lógica do medo continua a manter nas vidas dos cariocas e fluminenses e, ao mesmo tempo, dar votos para o governador do Rio de Janeiro, que eu acho que é nisso que ele estava pensando quando planejou esta operação sem planejamento algum. Vamos lá, Letícia. Deputado, boa tarde. A gente viu o Congresso, em especial a Câmara, neste ano, discutindo muitos assuntos urgentes para os deputados, como a PEC da blindagem, como a anistia, mas a gente também não viu quanto os deputados discutiam esses temas que pareciam ter essa grande importância, né? A gente não viu avançar, por exemplo, a PEC da segurança pública na Câmara. O senhor acompanha ainda mais de perto e eu queria entender um pouquinho o que está acontecendo, porque, por exemplo, o governador Cláudio Castro, ele é do PL, que é um partido que aqui na Câmara em Brasília trabalha abertamente contra a PEC da segurança. Que outros caminhos para projetos relacionados à segurança pública a gente tem visto o Congresso avançar? Olha, o Congresso Nacional tem trabalhado, né, normalmente em duas linhas. Uma delas diz respeito ao aumento das penas e o aumento do rigor no cumprimento das penas. Esse é um debate que pode ser feito na sociedade, mas que nós também dizemos que eles não são estruturais. No Brasil se mata e se prende muito, os presídios estão lotados, as chacinas se sucedem e o problema da segurança continua sem solução. Já a PEC da segurança, como você mesmo lembrou, ela tem um objetivo de ser mais estruturante na coordenação entre governo federal, governo estadual, até mesmo o papel das prefeituras e dos governos municipais, garantir que, portanto, a política de segurança possa ser presidida por um sistema. Já existe, inclusive, o Sistema Único de Segurança Pública. Mas eu pergunto àquele que está aqui nos assistindo no UOL hoje, o Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro, tem um plano municipal de segurança pública? Não tem, não tem. E é quem devia entender os índices e como é que a política de segurança deveria existir no território. Eu passei as eleições do ano passado para a prefeitura cobrando do Eduardo Paes, prefeito, e ele não moveu um dedo sobre isso. Qual é o planejamento de fato da segurança pública no estado do Rio de Janeiro? A DPF das favelas, que o governador criticou tanto, disse que era preciso ter um planejamento, inclusive de forma mais transparente. Isso aconteceu? Não aconteceu. A única coisa que o governador e o PL, que você lembra muito bem, faz aqui na Câmara, ou está fazendo aí, é usar o medo das pessoas para ganhar dividendos eleitorais. E só faz sentido se as pessoas continuarem sentindo medo. Então, eles usam do medo que provocam para continuar com o seu poder e promove uma política pública que gera mais medo. E aí nós continuamos a perder essa batalha, porque não há saída para um estado do Rio de Janeiro economicamente falido, onde o poder do crime organizado está dentro dos palácios de poder. Essas pessoas que a gente está vendo nas imagens agora, sejam criminosas e precisam ser responsabilizadas pelos seus crimes se forem criminosas,
mas elas não vão, a prisão delas não vai resolver o problema do poder político e econômico do crime organizado, que vai recolocar essas pessoas amanhã, no dia seguinte, no outro dia. E a gente vai continuar nessa ciranda que só derrama sangue, que não é eficiente do ponto de vista dos recursos públicos e da manutenção da vida. O PL, o partido, né, que está no governo do estado do Rio de Janeiro, e que era o partido do Wilson Witzel, né, ele se elegeu para o PSC, mas é a mesma galera, ou seja, esses governos de direita que se sucedem usam o debate da segurança a partir do medo e não a partir da garantia da vida, que é como nós deveríamos ter uma política de segurança. Só para a gente lembrar, em 1990, a Cari, 11 desaparecidos. 2013, na Maré, 13 mortos. Cidade de Deus, em 2003, 8 mortos. Borel, em 2003, 10 mortos. Nova Brasília, em 94, 13 mortos. Na Baixada Fluminense, em 2005, 29 mortos. Vigário Geral, 93, 21 mortos. Complexo Alemão, 19 mortos em 22. Vila Cruzeiro, 25 mortos em 22. Jacarezinho, 28 mortos em 21. E olha que a gente ainda tem outras, tem Candelária, Salgueiro. Olha a quantidade de mortes. E como é que a gente se sente hoje? Mais seguro porque essas pessoas morreram? Não. A gente se sente ainda com mais medo. Continuar insistindo no erro, esperando uma solução diferente, é burrice. Ou é só o cálculo eleitoral de quem não tem a mínima responsabilidade com a vida do cidadão do Rio de Janeiro. Dani. Deputado, tudo bem? Dani Lima aqui, obrigada pela entrevista. Eu queria que o senhor explicasse para quem está nos assistindo como é que está o impacto na vida dos moradores. Não sei se houve algum tipo de procura de acionamento por parte de pessoas que estão conectadas aí à sua base de eleitores. Queria que o senhor explicasse um pouco qual é o relato que o seu gabinete tem recebido sobre a situação da volta para casa no Rio de Janeiro, que nesse momento parece ser o que mais preocupa a população como um todo, que não se sente segura para trafegar em algumas regiões da cidade. E isso, Daniela, é um elemento que diz, o governador diz que planejou essa operação por 60 dias, utilizando 2.500 policiais. Era óbvio que isso poderia acontecer, e não tem um gabinete de crise para garantir a volta das pessoas para casa, nem para receber os relatos diante de uma situação como essa. É um absurdo completo. Logo pela manhã, nosso gabinete começou a receber as tradicionais ligações de professores, de pais de alunos com as escolas fechadas, com os postos de saúde fechadas, com a vida, sobretudo no complexo do Alemão e da Penha, completamente interditada por causa de mais essa operação. E a coisa foi escalando, e vocês noticiaram isso muito bem, do ponto de vista de espalhar para toda a Zona Norte, e aí o pânico tomou conta da cidade, e há vários indícios de situações que vão da Zona Norte à Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense e Zona Sul. E aí os relatos começaram a vir exatamente esse. As pessoas com medo, querendo voltar para casa, não querem deixar escurecer. Você, então, aumenta o fluxo das pessoas. Por exemplo, a gente está vendo uma imagem aí da linha amarela do pedágio. Quando eu era vereador, apresentei um projeto de lei que, em momentos de crise como esse, quando a cidade muda de estágio, os pedágios têm que ser liberados para as pessoas passarem mais rápido e chegarem mais rapidamente em casa, para diminuir os engarrafamentos. E é preciso que o governador usou tanto o efetivo para essa chamada mega operação ineficiente, que nós, na verdade, começamos a ouvir situações de arrastão, situações... E aí, essa é uma coisa importante. É claro que quem está fazendo aqui agora é, provavelmente, o próprio crime organizado tentando retaliar. Portanto, é isso que nos diz que nós precisamos enfrentar o crime organizado. Porque é isso, é ele que está levando o terror à população nesse momento. Ele precisa ser enfrentado. A nossa pergunta sempre é, esta é a forma mais eficaz, a melhor forma de enfrentar o crime organizado? Eu ouvi um jornalista dizer no dia de hoje que você tem, provavelmente no Alemão, cerca de 1.500 fuzis, enquanto foram apreendidos menos de 100 fuzis. Qual é o efeito? Você paralisa a cidade, mata pessoas, você cria um prejuízo pedagógico, de saúde, financeiro para isso. Então, esse elemento, a gente agora está angustiado, tentando acompanhar, minha família já está em casa, estamos olhando os amigos como é que estão, mas continuamos recebendo ligação de pessoas que não estão conseguindo pegar o transporte público, estão presas em engarrafamento, que não conseguem sair ou chegar na Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Ou seja,
Quem diz que essa operação foi um sucesso está mentindo para as pessoas. Essa operação de hoje é um desastre. Ela não terá efeito prático da segurança e ela criou caos na vida das pessoas. Certo. Deputado Tarcísio Mota, obrigado pela participação aqui conosco. Bom trabalho para o senhor. Um abraço. Um grande abraço. Muito obrigado. Dani? Sarza, rapidamente, só para explicar para a nossa audiência que o nosso compromisso em ouvir os dois lados ele está mais do que mantido. Eu pedi uma entrevista ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Neste momento, a sinalização é de que ele pode vir falar com a gente. Estou aguardando aqui o amarra de tudo, mas só para quem está nos acompanhando saber que estamos ouvindo a oposição, mas também estamos procurando o governador para que ele possa atualizar e fazer um balanço já no final do dia, agora 6h03, dessa mega operação que já é a mais letal da história do Rio de Janeiro, 60 suspeitos mortos, 4 integrantes de forças policiais do Rio de Janeiro também mortos, vidas de policiais perdidas nessa operação, 70 fuzis apreendidos e mais de 80 pessoas presas. Então, a gente está pedindo uma entrevista para o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Já falamos com a assessoria dele. Estou aguardando aqui a posição final, mas sim o nosso compromisso de escutar aí os dois lados, inclusive o do governador, ouvi-lo a respeito das queixas que fez sobre o governo federal. Tudo isso a gente está abrindo espaço aqui, então, para que a nossa audiência saiba, a gente pediu e está aguardando uma resposta do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, para que ele fale conosco, com o público do UOL, para que explique, inclusive, pontos que estão sendo questionados aí, tanto por moradores do Alemão, como o Raul, que a gente ouviu agora há pouco, ativista, como por parlamentares da oposição e o Ministério Público Federal. Diego.